Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Márcio Mandarino e no vídeo de hoje vamos aprender a diferença entre parâmetros estáticos e parâmetros dinâmicos. São parâmetros de inicialização no Oracle que é bem importante que o DBA entenda e saiba como funciona cada um deles, tá bom? Então, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo. E aqui, como sempre, eu tenho um resumo aqui do vídeo de tudo que nós vamos ver aqui no decorrer desse vídeo, dessa aula, né? Então, vamos seguir aqui em frente aqui, porque tem bastante coisa. Então aqui eu sempre começo aqui com uma visão geral para dar essa base teórica, que eu acho que é importante entendermos a teoria e também a prática, né? Então isso é um processo que eu sempre procuro seguir. Então aqui no Oracle, os parâmetros de inicialização controlam o comportamento do banco. E esses parâmetros eles podem ser estáticos ou dinâmicos, tá? Então nós temos o parâmetro, ele pode ter assim, vamos dizer assim, dois tipos, né? Vamos definir dessa forma. E o impacto e a forma de aplicação dependem de como o parâmetro é alterado, tá? Então você pode alterar em memória e essa alteração em memória vai afetar apenas a instância que está em memória. Então quando você reiniciar o banco, esse parâmetro vai se perder. Então, por exemplo, eu tenho uma SGA que ela tem um tamanho, ela está definida atualmente como, por exemplo, 15 GB e vamos supor que o meu SGA Max Size está como 25. Então eu vou lá e altero o meu SGA size de 15 para 20. Então eu fiz uma alteração ali dinâmica, só que eu só fiz em memória. Então, enquanto minha instância estiver no ar, enquanto meu banco não foi reiniciado, ele vai usar 20 GB de memória para SGA. E quando o banco for reiniciado, essa memória, esse parâmetro definido como 20 GB, ele vai se perder. Então ele vai voltar para o 15 GB. Então confesso que é uma opção que eu uso muito pouco, tá? Então são pouquíssimas as situações que eu uso esse cenário, tá bom? E temos a segunda opção, que é o SP-File, que ele grava no arquivo binário do SP-File, persistindo após o restart. Então toda vez que eu vou alterar um parâmetro no banco de dados, eu sempre altero no SP-File, tá? Então, salvo exceções, mas assim, eu sempre procuro salvar ele no SP-File. Só que quando você faz essa alteração no SP-File, o que acontece? Vamos supor que eu tenho um parâmetro que é o DB Recovery File Dash, que vai definir ali o caminho da minha Fast Recovery área. Se eu faço a alteração apenas no SP-File, mesmo ele sendo um parâmetro dinâmico, que a gente vai ver mais à frente, ele só vai entrar em vigor quando fizer o restart do banco, mesmo sendo um parâmetro dinâmico. Se você alterar só no SP-File, ele não vai entrar em vigor. Agora, se você usar a opção Both, ou seja, ele vai alterar em memória e no SP-File, ele já vai entrar em vigor e quando o banco for reiniciado, o parâmetro que você alterou vai ser persistido. Então, por exemplo, nesse cenário que eu dei exemplo aqui do DB Recovery File Dash, então você determinou ali um novo caminho para o seu parâmetro que determina ali a localidade dos arquivos de backup. Então, quando você fizer esse ajuste, se você informar no o parâmetro both, o que vai acontecer? As alterações vão entrar em vigor imediatamente e vão persistir após o restart. Então isso vai significar que o parâmetro que você alterou não vai ser perdido, ele vai ser persistido. Então sempre quando é um parâmetro dinâmico, então assim, eu sempre sigo, vamos dizer assim, essa regra. É bem importante isso. Então, para resumir isso tudo aqui, tá? Se um parâmetro é dinâmico, eu sempre altero como both, salvo algumas raríssimas exceções, como eu disse no caso do memory, tá? Mas é muito raro. Eu nem me lembro da última vez que eu precisei usar isso, tá? Então, se o parâmetro, vou repetir para fixar, tá? Se o parâmetro é dinâmico, muda com o both, que aí você altera tanto na instância quanto no SP-File. Agora, se o parâmetro é estático, ou seja, não permite que faça a alteração na memória, na instância, que só pode ser feito no SP-File, você faz a alteração só no SP-File. A gente vai ver isso aqui na prática aqui mais adiante, tá bom? Então, é só para fixar esse conceito. Dinâmico, usa o both. Quando é estático, usa SP-File. Salvo raríssimas exceções, tá bom? Desculpa aí ficar repetindo várias vezes, mas esse aqui é o conceito central desse tema, tá bom? Bem, agora vamos nos aprofundar um pouco mais sobre os parâmetros estáticos. Como o próprio nome diz, são parâmetros que entram em vigor somente após o restart da instância. Eles podem ser identificados pela coluna
modifiable, igual a false, tá bom? Na $parameter. A gente vai ver isso aqui na prática aqui. Então aqui alguns exemplos comuns, tá? Então process, SGA max size, control files, compatible, db files, log buffer. Então aqui, por exemplo, eu fiz aqui, por exemplo, deixei um select aqui pronto. Eu vou me conectar aqui no meu banco de dados. Set lines 400 e vou executar esse select aqui, tá? O que esse select mostra aqui? Ele faz um select lá na $parameter e filtra todos os parâmetros que são, vamos dizer assim, estáticos, ou seja, eles não podem ser modificados imediatamente, tá? Então aqui eu tenho essa lista aqui de todos esses parâmetros aqui que, se você quiser alterar, é bem fácil. Por exemplo, você viu aqui, vamos supor, tá? Eu quero alterar aqui o parâmetro compatible, por exemplo, show parameter compatible. Ele vai mostrar aqui para mim, por exemplo, que atualmente ele está em 19, tá? Então vamos supor, eu quero botar 19.2, dando exemplo. 19.00, eu quero botar 19.2, só um exemplo, tá? Nesse caso aqui, como ele é um parâmetro que ele está como false aqui, ou seja, não deixa que eu faça essa alteração em memória, também em memória, eu vou ter que fazer a alteração no SPFile, fazer o restart da instância, aí sim o parâmetro vai entrar em vigor, tá bom? Então, funciona sempre assim. Se ele está aqui como false, você só vai conseguir modificar no SPFile, aí você faz o ajuste, como a gente vai ver ali na prática, ali, como fazer essa modificação. Já os parâmetros dinâmicos, como o próprio nome diz, eles podem ser alterados com a instância em funcionamento, não exigindo o restart. E o efeito também é imediato, tá? Então, se você, que nem eu dei o exemplo, por exemplo, aqui do db create file dash, tá? Então, db recover file dash. Então, se eu dou como se diz? Se eu faço a alteração do parâmetro db recover file dash para um novo caminho e executo o backup, automaticamente, assim, aquele parâmetro já entrou em vigor e ele já vai gerar os arquivos no novo caminho, tá? Então, aqui ele é determinado pela coluna aqui, também, mesma coluna aqui, ó, is modifiable igual a immediate, tá? Então, vou fazer aqui o mesmo select, só que agora para determinar quais são os parâmetros que são... Aqui eu esqueci aqui de ajustar aqui a formatação, deixa eu botar aqui. Então aqui, por exemplo, eu tenho todos esses parâmetros aqui que, se eu quiser, eu poderia fazer aqui uma modificação dinâmica desses parâmetros, tá? Então todos eles que estão com essa coluna aqui definida como immediate, você pode alterar ele de forma aqui dinâmica, tá? A gente vai ver aqui, eu vou dar exemplos aqui práticos aqui, tá? Então a gente vai ver aqui mais à frente, tá bom? Então, bem importante saber diferenciar. Você sempre na $parameter, você vai identificar aqui nessa coluna is modifiable, se ela tiver como false, só restartando a instância. Se ela tiver como immediate, a alteração pode ser feita de forma imediata, tá bom? Bem, agora vamos ver aqui na prática aqui como fazer essas alterações. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser, por exemplo, alterar aqui em memória. Lembrando, memória é modificar na instância em execução. Então vai entrar em vigor imediatamente. SPFile só quando fizer o restart. E both, que significa ambos, é bem intuitivo. Ele vai modificar tanto na instância em execução quanto no SPFile. Tá? Então aqui, por exemplo, esse parâmetro aqui, eu vou fazer aqui a alteração dele, por exemplo, alter system aqui, set db recovery file dash size, 10 GB, scope igual a memory, ou seja, modificou somente na instância. Quando a instância for reiniciada, o meu parâmetro vai voltar ao que era antes, porque ele vai ler o SPFile não foi modificado, e ele vai voltar ao parâmetro anterior, e isso aqui que eu fiz aqui vai ser, vamos dizer assim, entre aspas, perdido. Por isso que eu falei que o parâmetro memory eu uso já usei em raríssimas situações, tá? Agora, a modificação do parâmetro aqui somente no SPFile, ele é útil quando você quer modificar, por exemplo, um parâmetro que ele por exemplo, estático. Então aqui, por exemplo, eu tenho um parâmetro, show parameter db files. Então aqui ele é um parâmetro estático. Eu não consigo, vou até trocar aqui que esse parâmetro aqui ele é dinâmico, tá? Eu vou trocar aqui, eu vou botar, por exemplo, 500, tá?
esse parâmetro aqui, eu alterei somente no SPFile. Ele não entrou em vigor. Se eu der um show parameter db files, ele vai estar em 300. Ele não vai ter sido modificado. Mas quando eu fizer o restart da minha instância, ele vai ler o parâmetro db files como 500 e vai subir como 500. Se eu tentar mudar esse parâmetro aqui para ao invés de no SPFile eu modificar ele em memória, ele vai dar erro, porque ele disse que não pode ser modificado. Então, não é que você nem consegue, vamos dizer assim, errar nesse caso, você só não vai conseguir fazer, tá? Ele não vai deixar você alterar. E seguindo aqui, que é o que normalmente, como eu disse anteriormente, se o parâmetro ele é dinâmico, normalmente eu já altero aqui nos dois, tá? Então eu venho aqui e altero nos dois, tanto na memória quanto no SPFile. Pronto, agora quando minha instância agora ela está utilizando show parameter, ela está usando 600 megas aqui na PGA e quando ocorrer o restart ela vai continuar utilizando os 600 megas. E aqui tem uma informação que é interessante. Se eu fizer esse select aqui na VDollar parameter, ela vai mostrar aqui parâmetros que eu modifiquei recentemente, tá? Então, por exemplo, eu modifiquei aqui que ele está pendente aqui, a modificação que eu modifiquei, que ele está diferente em memória e está diferente em relação ao SPFile, tá? Ele está diferente. O DB Files não aparece aqui porque ele está como 300, ele não está modificado na minha instância, ele está modificado só no SPFile, tá? E quando eu fizer o restart, ele vai entrar em vigor o novo parâmetro. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, um show, deixa eu limpar aqui a tela aqui e aumentar um pouco aqui a fonte, show parameter db files, ele vai mostrar que eu estou com 300. Agora, se eu der um comando show parameter show sp parameter db files, ele vai mostrar que, por exemplo, na minha instância, o que está em vigor é 300, mas o que está no meu SPFile, o que vai entrar em vigor após o restart vai ser o valor 500. Então é muito importante você entender que, nesse momento, o parâmetro dbFiles ele está valendo 300. Isso vale para qualquer outro parâmetro, não só apenas para o dbFile. Eu estou usando o dbFiles como exemplo. Mas quando ocorrer o restart do meu banco de dados, vai entrar em vigor o parâmetro 500, tá? Então isso aqui é importante você entender isso aqui para quando você fizer essas manutenções no banco de dados, isso está bem claro, e isso vai ficar bem claro você praticando, você testando, você validando, você fazendo aqui quantas vezes forem necessárias até que você fixe esse conhecimento, até que ele fique bem claro para você, que você faça isso com muita naturalidade, que é importante que você faça esse tipo de atividade aqui com muita naturalidade. E para você fazer com muita naturalidade, você tem que praticar, você tem que repetir bastante, até que fique muito claro para você o que você está fazendo, porque aqui é uma atividade crítica que você faz no banco de dados, é uma atividade crítica para o DBA. Então, vale você testar, repetir, até que isso fique muito tranquilo para você. Às vezes eu explicando aqui pode ficar um pouco confuso, pode ficar você não ter entendido completamente, mas conforme você vai praticando, conforme você vai fazendo, isso vai se tornando cada vez mais claro, tá bom? Então, dando sequência aqui, vamos verificar aqui a nossa view aqui da VDollar parameter. Eu vou fazer aqui a formatação. E aqui, por exemplo, eu estou pegando aqui, eu coloquei, por exemplo, um parâmetro a mais aqui que eu mexi, por exemplo, db files, por exemplo. Então aqui eu tenho aqui, por exemplo, alguns parâmetros aqui que eu tenho no meu ambiente. Então o que ele está me mostrando aqui, tá? Esses parâmetros aqui o nome do parâmetro, ele está mostrando aqui o nome do parâmetro, aqui o nome do parâmetro, aqui o valor definido para esse parâmetro, ele está me dizendo se ele pode ser modificado, por exemplo, em memória ou somente no SPFile. A maioria aqui permite modificar imediatamente, né? Tem esses 3 aqui que não permitem modificações imediatas. E aqui, se eles foram modificados aqui, tá? Então, por exemplo, esses 2 parâmetros aqui, eles estão diferentes.
em relação ao... porque eu modifiquei eles, tá? E lembrando que o DB Files aqui, ele continua como 300, então por isso que ele não aparece aqui que foi modificado. Porque quando eu fizer, ele só tá mostrando esses dois aqui, porque esses dois aqui estão diferentes em relação ao momento que a instância foi, vamos dizer assim, inicializada, tá? Então, dando aqui sequência, vamos pegar aqui, por exemplo, mais algumas alterações. Então, vou modificar aqui, por exemplo, Alter System Set Process, botei aqui para 800 e modifiquei somente no SP File. Aqui, esse aqui, se eu não me engano, eu já fiz aqui, esse exemplo aqui de mostrar a alteração aqui da PGA, modificando só em memória, que é um caso que eu praticamente não uso. E aqui, por exemplo, eu modifiquei o DB Recovery File Dash Size e essa diferença aqui do Show Parameter Process, e o Show SP Parameter eu também já mostrei, tá? Que o SP Parameter mostra o que está definido no SP File e o Show Parameter mostra o que está definido na minha instância. Então a gente pode ver claramente aqui, por exemplo, que o Process na minha instância ele está, por exemplo, com 900 e no meu SP File está em 800. Então significa que quando ocorrer um restart, ele vai voltar, ele vai descer, vamos dizer assim, esse valor para 800, tá bom? Então aqui algumas boas práticas. Mesmo em parâmetros dinâmicos, sempre faça backup do SP File. Atenção no que você está mudando e só faça alterações de parâmetros dentro de uma janela de manutenção. Você modificar parâmetros de banco de dados, ele altera o comportamento do banco de dados. A alteração no comportamento pode ser uma alteração sutil, que não vai fazer muita diferença ali no dia a dia da aplicação, mas pode ser uma alteração muito, vamos dizer assim, que possa gerar um impacto muito grande, seja positivo ou negativo. Então, por isso que é importante que você faça isso dentro de uma janela de manutenção e que nessa janela de manutenção fique claro para as áreas envolvidas o que você está modificando no banco de dados e tem ali um plano de rollback ali que a gente vai ver. Eu vou gravar um próximo vídeo que eu vou mostrar como fazer backup e restore de parâmetro, do arquivo de parâmetro, tá? Como você fazer esse processo, tá bom? Então, essas aqui são algumas boas práticas. E conclusão, os parâmetros estáticos exigem restart para entrar em vigor. Já os parâmetros dinâmicos podem ser alterados com a instância ativa. Scope define aonde e como a alteração será aplicada. Por exemplo, só em memória, só no SP File ou em ambos, tá bom? Então são importantes esses conceitos aí para o DBA. Se você está no início da carreira aí, você ter fixado esse conhecimento, porque sem isso aqui você vai ter muita dificuldade em fazer a gestão do banco de dados de forma eficiente, tá bom? Então com isso aqui nós encerramos esse vídeo. Se você puder aí, deixa o like aí, compartilha esse vídeo aí com outras pessoas que queiram aprender um pouco mais de banco de dados e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!